Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos ministrando aí, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e receber mais estudos a respeito da lição, tudo gratuitamente, entre em contato conosco através desse WhatsApp. Não se esqueça, coloque aí o seu nome, coloque a cidade onde você mora e coloque aí revista CPAD, para me saber qual material que eu envio para você gratuitamente, porque eu comento outras revistas também. Só te pedimos um favor, dê aí um like, um gostei e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a divulgar esse trabalho para outros. Também passe o link desse vídeo aí nos seus grupos, para os seus parentes, amigos. Aqui nós trazemos o ensino e também no final nós oramos por aqueles que querem se converter e também oramos para que Jesus cure aqueles que estão doentes, estão enfermos. Neste trimestre estamos estudando das revistas da CPAD adultos com o tema A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Douglas Batista, que é pastor presidente ali da Assembleia de Deus Missão, em Brasília, Distrito Federal. Já estudamos na lição 1, o mistério da Santíssima Trindade. Lição 2, o Deus Pai. Lição 3, o Pai enviou o Filho. Lição 4, a paternidade divina. Lição 5, o Deus Filho. Lição 6, o Filho como verbo de Deus. Lição 7, a obra do Filho. Lição 8, o Deus Espírito Santo. Lição 9, Espírito Santo, o regenerador. Lição 10, Espírito Santo, o capacitador. Lição 11, o Pai e o Espírito Santo. E hoje vamos estudar a lição 12, o Filho e o Espírito. Na lição de hoje vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, o Espírito e a concepção do Filho. Subtópico 1, o anúncio do nascimento de Jesus. Subtópico 2, o Espírito como agente da concepção. Subtópico 3, a pureza e a santidade do Filho. Tópico 2, o Filho e a sua relação com o Espírito. Subtópico 1, o Filho é o verbo feito carne. Subtópico 2, o Espírito capacita o Filho. Subtópico 3, o Filho e o poder do Espírito. Tópico 3, a Trindade e a missão redentora. Subtópico 1, o Pai envia o Filho e o Espírito. Subtópico 2, o Espírito revela e exalta o Filho. Subtópico 3, a fé e a submissão do crente. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa aí preciosa lição. O textuário da lição está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35, que diz: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então vemos aí a chamada anunciação, quando o anjo Gabriel vem e anuncia a Maria que ela será então mãe do Salvador Jesus Cristo. Então ela fica admirada com aquilo e diz então, mas eu não sou casada, embora comprometida com José, estava noiva, mas ainda não havia se casado. Como se dará isso então? Então o anjo vai dizer para ela que descerá sobre ela o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo. Então, a participação da Trindade, O nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Pai está presente, E também o Espírito Santo. E veja bem que Jesus é chamado aí Santo, O Santo que de ti há de nascer. Ele diz que ele será chamado Jesus porque salvará o seu povo dos seus pecados. A verdade prática diz: o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Vamos ver que Jesus sempre estava ali com o Espírito Santo o ajudando a realizar a tarefa que Deus Pai o enviou para realizar, que é a nossa salvação. Deus planejou a salvação, Jesus Cristo veio executar a salvação e o Espírito Santo cooperava com Jesus em tudo para ele realizar essa tarefa E também ele vem, então, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, vem nos auxiliando
em nossa vida cristã todo o tempo. Então ele revela essa salvação a nós e aplica essa salvação a nós, nos mergulhando no corpo de Cristo, nos ajudando no processo de santificação durante toda a nossa vida cristã. Veja que Jesus já nasceu concebido pelo Espírito Santo. Quando Jesus vai assumir o seu ministério, iniciar o seu ministério, a Bíblia diz, né, que ele é batizado, então, nas águas ali pelo João Batista, e ali desce sobre ele o Espírito Santo. Ali já foi cheio do Espírito Santo, tanto é que dali, como está em Lucas capítulo 4, né, versículo 1, diz que ele estava cheio do Espírito Santo a partir daí, e ele foi guiado, olha só, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, né, para começar o ministério, né, primeiro uma provação, aí, uma tentação, né, um teste, um aperfeiçoamento. Então ele começa o seu ministério, a partir daí, já ali em Caná da Galileia, né, já começa fazendo ali um milagre, né, foi o primeiro milagre que ele executou. E nós vamos ver claramente, olha, não existe como separar o Evangelho dos milagres, dos sinais, prodígios e maravilhas. Todo o tempo Jesus estava ensinando, pregando e curando a todos. Assim os seus discípulos, apóstolos, continuaram a obra de Jesus Cristo, fazendo a mesma coisa, ensinando, pregando, curando a todos. Porque o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, capacitando Jesus para ensinar, pregar e curar a todos, é o mesmo Espírito Santo que estava nos discípulos, nos apóstolos, e agora está em nós. Vamos à leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Vamos ver então o versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então já era aí o 6º mês, né, que o anjo tinha descido, falado com Zacarias, pai de João Batista, né, que ele teria um filho de sua esposa Isabel, que era descendente do sacerdote Arão. Tanto Zacarias era descendente de Arão, quanto a sua esposa Isabel também era descendente de Arão, ou portanto então da tribo de Levi. Isso é muito importante porque nós descobrimos a partir daí, né, Maria sendo prima de Isabel, então deduzimos, é claro, que Maria era da tribo de Levi, que era descendente do sacerdote Arão. Por isso mesmo, ela ensinou Jesus a palavra de Deus. Deus escolheu uma mulher para dela nascer Jesus, uma mulher que tinha conhecimento da lei, né, dos profetas, que tinha conhecimento geral da palavra de Deus. Uma mulher santa, irrepreensível, uma mulher de testemunho, e era virgem. Precisava então ser uma mulher assim, e precisava ela morar em Nazaré, porque Jesus seria chamado Nazareno, seria chamado Galileu. Então nós vamos ver aí o desenrolar, né, da lição, e vamos aprendendo mais coisas aí dentro da leitura bíblica que fizemos agora. Comentário, introdução.
O plano da salvação é uma ação coordenada pela Santíssima Trindade. Desde a concepção do Filho, sua obra redentora no Calvário e a ressurreição dentre os mortos, o Pai, o Filho e o Espírito atuam em perfeita unidade. Essa lição revela como o Espírito Santo participa ativamente da encarnação, capacitação e exaltação do Filho e mostra a resposta esperada do crente à obra de redenção. Então veja que o plano de salvação, elaborado por Deus Pai, ele contém aí a seguinte ideia: quer um homem na terra que nunca pecou, um homem que aceita pegar sobre ele os pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que está sobre a humanidade, tudo ele pega sobre ele, e ele aceita morrer no lugar de todos os pecadores numa cruz. Esse é o plano. Então, dentro desse plano, alguém vai executar esse plano e vai morrer na cruz e Deus o vai ressuscitar. Não havia ninguém na terra que nunca pecou. Então Deus mesmo tem que vir. Mas Deus é Espírito. Então o que acontece? Deus vem e nasce aqui na terra como homem. Vai viver aqui como homem. Então o plano de Deus é executado através de Jesus Cristo, que vem e nasce na terra como homem. Vive aqui como homem. Ele nunca pecou porque foi concebido pelo Espírito Santo no útero virgem de Maria. Então ele não herdou a semente do pecado vinda de Adão. Ele não era filho de Adão. Era um homem, mas filho de Deus. Concebido pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus que foi dada pelo anjo Gabriel a Maria. O Espírito Santo está presente, então, no nascimento de Jesus, no ministério de Jesus, capacitando, orientando, revelando. Está presente na sua ressurreição. A Bíblia diz bem claro quem ressuscitou Jesus, o Espírito Santo. E ele então vai ao Pai e está sentado à direita do Pai intercedendo por nós. Então veja que o plano de Deus todo tem a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você vê aí bem claro, dizendo que o Espírito Santo ressuscitou Jesus e é o mesmo Espírito Santo que vivifica o nosso corpo. É o mesmo Espírito Santo também que vai ressuscitar os mortos no dia do arrebatamento da igreja. O mesmo Espírito Santo que vai transformar o nosso corpo mortal em um corpo imortal, um corpo terrestre em corpo celeste, corpo material em corpo espiritual no dia do arrebatamento, se nós estivermos vivos nesse dia. Se tivermos morrido, ele vai nos ressuscitar. Tópico 1. O Espírito e a concepção do Filho. Subtópico 1. O anúncio do nascimento de Jesus. Lucas registra que o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, na Galileia, Lucas 1, 26. O mensageiro visita uma jovem chamada Maria, Lucas 1, 27. E lhe faz uma revelação surpreendente. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, Lucas 1, 31, parte A. E ainda lhe diz o nome da criança, por-lhe-ás o nome de Jesus, Lucas 1, 31, parte B. Gabriel também declara que o menino será chamado Filho do Altíssimo, Lucas 1, 32. Maria demonstra perplexidade, não entende como isso poderia acontecer, uma vez que era virgem, Lucas 1, 34. A esse respeito, o anjo lhe assegura, para Deus nada é impossível, Lucas 1, 37. Na sequência, o texto afirma que ela creu e na mais completa confiança e submissão declarou: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, Lucas 1, 38. Então veja que Lucas foi um pesquisador. Ele escreveu o Evangelho de Lucas, depois escreveu Atos, Ele era um pesquisador, um historiador. E ele consultou as próprias pessoas com as quais havia acontecido todas essas coisas. Então ele entrevistou aí Maria, a mãe de Jesus. Então ela disse para ele, detalhe por detalhe, como é que isso aconteceu. Então ela disse que recebeu a visita de um anjo, Gabriel. Ela morava na cidade de Nazaré, que fica no território de Galileia, lá ao norte de Israel, divisa ali com o Líbano. O Líbano, nesta época, chamava Fenícia. A Galileia também faz fronteira com a Síria. Você veja aí no mapa que a cidade de Nazaré era pertinho do mar da Galileia, pertinho de Betsaida, Corazim,
Cafarnaum, Magdala, Tiberíades, pertinho ali do Monte Tabor, pertinho de Naim, pertinho de Caná, da Galileia. Todas as cidades que eu mencionei aqui pertencem à Galileia, menos Betsaida, que já fica à direita aí. Então Maria conta para Lucas, né, sobre esse encontro, quando ele diz para ela que ela vai ser mãe do Salvador, né, ainda diz o nome, que será chamado Jesus, né? E ela fica admirada, mas como você é mãe se eu sou virgem? Não sou casada ainda, né? Então ele vai explicar para ela, para Deus nada é impossível, e vai dizer como é que será feito. Então o Espírito Santo virá sobre ela, né? A virtude do Altíssimo cobrirá ela, e ela então conceberá. Quando ela diz, faça-se em mim, conforme a palavra que você disse, ela está confirmando que aceita a proposta de Deus. Deus não iria obrigá-la a fazer isso. Então ela aceita. Quando ela aceita, então, a partir daí ela já fica grávida. Jesus é gerado, então, pelo Espírito Santo no útero virgem de Maria. Como todas as coisas são feitas a partir da palavra de Deus, né, o anjo havia dito a palavra de Deus para Maria. Então aí a união da palavra e do Espírito Santo, tendo, é claro, a participação do Pai aí com a virtude do Altíssimo que veio sobre Maria. Tópico 1, subtópico 2. O Espírito como agente da concepção. A explicação que o anjo faz a Maria de como seria a concepção é singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Lucas 1,35, parte A. A resposta é expressa por meio de uma figura de linguagem em que a segunda linha repete a ideia da primeira. Assim, o Espírito Santo está vinculado à virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1,35, parte B. Como já estudado, a sombra refere-se à presença de Deus, né? Êxodo 40:35. Reporta-se a nuvem da presença divina na transfiguração, Lucas 9:34, e sinaliza o poder criativo do Espírito de Deus, Gênesis 1:2, Salmos 104:30. Logo, reitera-se que a sombra do Espírito é protetiva e criadora. Desse modo, elucida o anjo, a concepção será obra do Espírito Santo pelo poder do Altíssimo e por isso será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35, parte D. Então aí uma concepção sobrenatural, miraculosa, né? Ela sendo virgem não tinha jeito de como ela conceber e ter um filho. Então foi uma coisa aí sobrenatural, uma ação sobrenatural de Deus. Então a sombra do Altíssimo indica sempre aí essa sombra como a presença de Deus Pai. E aí é uma ação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo vem sobre ela. Então aí é uma ação conjunta. Palavra de Deus, né? A sombra de Deus Pai e a ação do Espírito Santo. Então a Trindade está aí presente na concepção de Jesus no útero virgem de Maria. Então a sombra aí do Altíssimo, né, indica para nós, olha, lá quando Israel saiu do Egito, não veio uma nuvem dando sombra para eles andarem de dia? Na transfiguração, não se fala também dessa sombra do Altíssimo ali presente? Então sempre tem a ver com a presença de Deus. Uma presença que indica proteção, né? Significa guiar, orientar, significa cuidar. Então nós vemos que Maria se dá por satisfeita. Bom, se é um milagre, é uma coisa sobrenatural, então tudo bem, eu aceito. Eu não vou ter que me casar com outro, não vou ter que ter um ato sexual com algum homem, então eu aceito. Ela jamais iria trair o seu noivo, né, José. Tópico 1, subtópico 3, a pureza e a santidade do filho. O anjo afirma que o filho que nasceria de Maria seria santo. Lucas 1,35, parte C. A palavra santo, do grego ágios, indica separação do pecado e consagração ao serviço divino. No caso de Jesus, designa um atributo divino, Salmos 99:9. Ele já nasceu santo, assumiu a carne, mas não o pecado, Hebreus 4,15. Ele é o segundo Adão, obediente e justo, Romanos 5,19. O Espírito também o consagrou para ser o Cordeiro sem defeito e imaculado, 1 de Pedro 1,19.
A santidade do Filho é a base de nossa redenção, justificação e santificação. Somente ele foi capaz de cumprir a lei, Mateus 5,17, e de oferecer-se como sacrifício perfeito, Hebreus 10:10. Assim como Jesus foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito que nos santifica à imagem do Filho, Romanos 8:29. Então o anjo diz que o santo que de ti há de nascer. Veja bem que Jesus é concebido de maneira santa, ele não nasce descendente de Adão, herdando o pecado que veio de Adão. Então ele nasce concebido pelo Espírito Santo, então ele não tem nenhum contato com o pecado, vai viver toda a sua vida na terra, vai ser tentado como nós somos, mas não vai cair em pecado, não vai transgredir nenhuma vez a lei, vai cumprir toda a lei. E veja que está escrito que aquele que cumprir toda a lei recebe todo tipo de bênçãos, que estão registradas lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Então Jesus herda todas essas bênçãos. Se nós estamos em Cristo, nós estamos herdando também todas essas bênçãos. Se Jesus cumpriu a lei, nós estamos em Cristo, então nós cumprimos a lei. Por isso mesmo temos que lutar contra o pecado, e vivemos de maneira santa e irrepreensível, imitando a Jesus. Agora temos o Espírito Santo para nos ajudar a viver de maneira santa e irrepreensível. Irrepreensível o quê? No espírito, na alma e no corpo. Então Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus para o sacrifício na cruz do Calvário, no altar de sacrifício. Porque ele nunca pecou. Ele foi examinado, assim como o Cordeiro era examinado pelos sacerdotes, e eles olhavam se tinha algum defeito, alguma mancha, alguma coisa, e aprovava ou reprovava o Cordeiro, assim também Jesus foi investigado. Jesus também foi examinado. Olha lá, Pilatos não achou nele culpa nenhuma. Os sacerdotes o interrogaram e tudo, não acharam nada, levantaram testemunhas falsas. Herodes também não achou nenhum motivo para condená-lo. Veja bem, ele foi examinado. Até o seu amigo que o traiu chamou de sangue inocente. Então ele foi examinado e foi considerado digno para sofrer, para morrer em nosso lugar na cruz. Era o Cordeiro perfeito, sem nenhum pecado. Então Deus olha para nós via Jesus Cristo. Nós ouvimos o Evangelho e cremos, somos salvos, recebemos agora o Espírito Santo. Neste momento nós estamos perdoados por todos os pecados, toda injustiça, toda iniquidade, estamos limpos realmente de tudo, fomos lavados, purificados pelo sangue de Jesus, estamos em Cristo, justificados porque Jesus cumpriu toda a lei, Jesus nunca pecou. Somos declarados nessa hora santos. Agora temos que viver uma vida santa daí para frente. Então, assim como Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, na hora que nós ouvimos o Evangelho e cremos, nós recebemos o Espírito Santo. Estamos nascendo de novo, olha só, nascendo do Espírito. E vamos viver uma vida agora com o Espírito Santo morando em nós. Assim como Jesus viveu na terra como homem, tinha o Espírito Santo morando nele. Tópico 2. O Filho e a sua relação com o Espírito. Tópico 2. Subtópico 1. O Filho é o Verbo feito carne. Ao assegurar que o Verbo se fez carne, a Escritura revela o mistério do Filho, João 1,14. Porém, o Verbo não começou a existir em Maria, pois ele é eterno, anterior à criação, coigual com o Pai e o Espírito, João 1, de 1 a 3. Isso indica que, na plenitude dos tempos, o Verbo assumiu a natureza humana, sem deixar de ser Deus, Gálatas 4:4. Ele submeteu-se voluntariamente às limitações humanas, mas manteve a sua essência divina. Enquanto homem, Jesus não usou plenamente seus atributos divinos, exceto quando o Pai o permitia pelo Espírito, Lucas 4:18-19, João 5:19, Atos 10:38. Dessa forma, a obra foi operada pelo Espírito Santo, Mateus 1:20, Lucas 1:35, demonstrando a perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito na execução do plano redentor do Pai. Então, o Verbo, Jesus Cristo, se fez carne. Então, olha bem, é Deus mesmo. Ele deixou de ser Deus? Não. Se ele deixasse de ser Deus, acabava tudo. O mundo se acabava todo.
Então ele nunca deixou de ser Deus. Agora ele vem, nasce na terra como homem, então ele tem agora um corpo físico aqui na terra, né? Não sujeito às mesmas coisas que nós. O salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou. A doença entra através do pecado. Ele nunca pecou. A maldição, né? Aí tudo vem através do pecado. Ele nunca pecou. Então Jesus não passou a existir a partir do momento que ele nasce ali na terra como homem, tá? Lá em João 10 diz que ele entrou no curral das ovelhas, né? Que maneira o homem entra na terra? Através do nascimento de uma mulher, nascimento físico. Assim Jesus entrou aqui. Agora nós vemos claramente, né, aí em Filipenses, que ele deixou toda a sua prerrogativa divina, deixou tudo aquilo que ele poderia fazer como Deus. Mas tudo que ele realizou através do Espírito Santo, mostrando para nós claramente. Jesus disse, olha, vocês vão poder fazer maiores obras do que eu fiz. Porque o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus e o orientou, o guiou, o capacitou com sinais, prodígios, maravilhas. É o mesmo Espírito Santo que está em nós. Então Deus escolheu, né? Na linha de tempo nossa, para Deus não existe linha de tempo, para Deus tudo é presente. Então ele escolheu ali o momento que iria inserir o seu filho na terra para nascer aqui como homem e executar o plano redentor, o plano de salvação de Deus, dando a vida por nós na cruz do Calvário, levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições e o juízo de Deus. E depois ressuscitando. Tópico 2, subtópico 2, o Espírito capacita o Filho. Embora sendo Deus em seu ministério terreno, Jesus agia como homem cheio do Espírito. Cada palavra proferida, João 3,34, cada milagre realizado, Lucas 5,17, cada demônio expulso, Lucas 11,20, e cada perdão ministrado, Lucas 5,24, eram o resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo, Mateus 12,28. Sua ação salvadora era guiada e sustentada pelo Espírito, Lucas 4,18. Ele não veio com ostentação, mas em humildade, movido por compaixão divina, Filipenses 2,5-7. O Espírito lhe capacita com sabedoria, inteligência, poder e direção, Isaías 11,2. Esse padrão mostra que até mesmo o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito de Deus, Mateus 4,1. É também um modelo para todo verdadeiro cristão. Toda obra espiritual deve ser realizada no poder e na direção do Espírito, Atos 1,8. Nós estamos vivendo um tempo difícil na igreja, porque as pessoas ou não acreditam em milagres, ou quando vem um milagre, eles pensam que é assim, é errado, é mentira, ou é do diabo, alguma coisa assim. É impressionante. Mas é uma coisa tão simples de entender, que o Espírito Santo, que estava em Jesus, capacitava Jesus para fazer tudo aquilo que ele fazia. Todos os sinais, prodígios e maravilhas foram feitos através do Espírito Santo. Todas as profecias que Jesus profetizou, todas as suas vaticinações, né? Palavras aí de sabedoria, falando a respeito do futuro, palavra de conhecimento, revelação de algo que estava acontecendo de outra parte, né? Tudo isso foi feito o quê? Através do Espírito Santo que estava nele. E aí fica difícil, as pessoas parecem que não entendem, não compreendem de jeito nenhum, que o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus está em nós. As pessoas não compreendem que nós podemos fazer as mesmas coisas. E eu passo apertado, e eu estou passando uma grande perseguição, eu estou passando por um grande desprezo da Assembleia de Deus. Por isso, porque sou usado em dons do Espírito Santo. Pelo mesmo Espírito Santo que agia através de Jesus, está agindo através de mim. Mas eu sofro perseguição grande em todo lugar que vou congregar. É a mesma coisa. Os dirigentes, os pastores, os obreiros não me deixam ser usado por Deus para curar as pessoas, para libertar as pessoas. Me impedem de todo jeito. Porque não compreendem. Olha aí o apóstolo Pedro, olha lá Estevão, olha Felipe, olha Paulo. Todos era a mesma coisa. É o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus que operava através deles. Veja quantos sinais, prodígios e maravilhas esses homens foram usados por Deus para executarem, para fazerem.
Tudo pelo mesmo Espírito Santo que operava através de Jesus. Jesus continua vivo, continua ensinando, pregando e curando a todos. Ele faz isso através de nós, através do Espírito Santo que está em nós. Não sei porque é tão difícil a igreja entender isso. Tópico 2, subtópico 3. O Filho e o poder do Espírito. Como observado, o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito. Isso não nega sua divindade, mas exalta sua humildade na encarnação. Seu batismo foi confirmado pelo Espírito e pela voz do Pai como manifestação da Trindade. Lucas 3:22. No deserto, pelo Espírito, venceu a tentação como o novo Adão. Mateus 4:1, 1 Coríntios 15:45. A unção do Espírito sustentou seu ministério. Mateus 12:18-21. Seus milagres operados em comunhão com o Espírito revelaram o reino de Deus. Mateus 12:28. Em sua humanidade, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. João 6:38. A entrega na cruz e a vitória sobre a morte foram realizadas em cooperação com o Espírito. Romanos 8:11, Hebreus 9:14. Assim mesmo, sendo Deus, viveu em plena obediência ao Pai e capacitado pelo Espírito. Então você veja, Jesus todo o tempo estava sendo orientado, guiado pelo Espírito Santo e capacitado pelo Espírito Santo para pregar, para ensinar, para curar a todos. Todo o tempo ele estava na dependência do Espírito Santo. Nós vivemos uma época difícil porque as pessoas não aceitam ser dependentes do Espírito Santo, viver em comunhão com o Espírito Santo e deixar o Espírito Santo agir como ele quer. Nós não mandamos na igreja, nós não somos donos da igreja. É Jesus que é o dono, ele que comprou. Então ele, através do Espírito Santo, é que opera todas as coisas na igreja, ele que realiza tudo. Nós devemos dar mais lugar, mais espaço ao Espírito Santo. Nós ocupamos nossos cultos aí com 70% de música. Vem uma pregação aí toda elaborada, cheia de coisa. Tem nada a ver, o Espírito Santo não tem lugar, não tem espaço. Os cultos deveriam ser como está na palavra de Deus, né? Deveria ter aí, salmos, né? Doutrina, revelação, línguas, interpretação. Olha aí, sinais, prodígios, maravilhas deveriam acontecer em nossos cultos. Não acontecem porque nós não permitimos a ação do Espírito Santo. Veja, Jesus foi para o deserto ser tentado. Como é que ele venceu? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele conhecia as Escrituras. Por quê? Porque ele estava em jejum. Por quê? Porque ele estava em oração, sempre estava orando. Se levantava todos os dias de madrugada para orar. Orava sempre. Veja bem, nós temos que ter uma vida assim. O primeiro Adão caiu por quê? Por comida. O segundo Adão começou seu ministério com 40 dias de jejum. Estamos vivendo uma época, olha aí, os pastores, pregadores, estão aí parecendo uns monstros. Tudo gordão, cheio de banha para todo lado, a gordura doida, uma glutonaria. Não tem como, gente, que coisa absurda é isso. Você pode jejuar, jejue, ore. Pare de comer demais. Faça jejum, é normal, é bíblico. Dissemos todos, né? Generalizando, mas está errado generalizar. Tem aqueles, né, que jejuam e tem aqueles que são magros por natureza. Então vemos aí que Jesus todo o tempo estava debaixo da orientação do Espírito Santo e sempre capacitado, orientado pelo Espírito Santo. Tópico 3, a Trindade e a missão redentora. Tópico 3, subtópico 1, o Pai envia o Filho e o Espírito. A salvação é iniciativa do Pai. Ele é a fonte de todo o propósito redentor. João 3,16. O Pai envia o Filho ao mundo não apenas como mensageiro, mas como oferta viva. Gálatas 4:4-5. O Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. 2 Coríntios 5:21. O Espírito, por sua vez, não é agente passivo, mas ativo desde o princípio. Ele concebe o Filho no ventre de Maria, Lucas 1,35, acompanha-o em cada passo do seu ministério, Atos 10,38, e aplica os méritos da redenção nos corações dos crentes, 1 Coríntios 2,10. Essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano da salvação. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito aplica, 1 de Pedro 1,2. A redenção é, portanto, uma expressão do amor trinitário em missão, 1 de João 4,9.
Então veja que tanto o Pai enviou o Filho, Jesus Cristo, quanto também enviou o Espírito Santo, né? O próprio Jesus disse que o Espírito Santo seria enviado pelo Pai, né, em nome de Jesus. Mas Jesus não vem apenas como um mensageiro. Também o Espírito Santo não vem apenas como capacitador para milagres, mas também ele é o orientador, né? E Jesus vem executar uma tarefa de salvação. Ele veio também ensinando, pregando, curando a todos, né? Ele vem fazendo uma grande obra e sempre auxiliado pelo Espírito Santo. Então veja que o Espírito Santo está presente desde a concepção de Jesus. Em tudo que Jesus vai fazer, ele é dependente do Espírito Santo. Sempre ele está ouvindo a orientação do Espírito Santo. Sempre ele está sentindo essa orientação do Espírito Santo. Sempre ele vai falar, agir em consonância com o Espírito Santo. O Espírito Santo que está guiando, está lhe dando palavras, está lhe dando sabedoria, conhecimento, está lhe capacitando com sinais, prodígios, maravilhas. Sempre o Espírito Santo está agindo através de Jesus. Então nós vemos sempre a ação do Pai, a ação do Filho Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo. Tudo para nos fornecer a salvação. Tudo para cumprir o plano de Deus para a nossa salvação. Há aí uma cooperação da Trindade. Tópico 3, subtópico 2. O Espírito revela e exalta o Filho. João explica que a missão do Espírito não é atrair atenção para si, mas revelar e exaltar o Filho. Jesus Cristo afirmou: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. João 16,14. Esclarece-se que o Espírito não busca glória própria, mas dá testemunho do Filho. João 15,26. A direção do Espírito está, portanto, ligada principalmente à revelação do mistério da salvação do Cristo crucificado e ressuscitado, que um dia voltará para buscar sua igreja. 1 Coríntios 2,10. Assim, toda obra genuína do Espírito é profundamente cristocêntrica. Portanto, como igreja, devemos discernir as manifestações espirituais à luz da Bíblia. 1 João 4, 1 e 2. Tudo que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Cristo é o centro da obra do Espírito. João 16, 13. Então veja, o Espírito Santo sempre vai mostrar Jesus Cristo. Por quê? A salvação é através do sacrifício de Jesus Cristo. Sempre o Pai é glorificado. Olha, Jesus sempre fazia as coisas para que o Pai seja glorificado, né? Exaltado. Então sempre que nós vamos fazer alguma coisa, sempre olha, é em nome de Jesus. Por isso que sempre vamos orar por alguém, é em nome de Jesus. Vamos expulsar um demônio, é em nome de Jesus. Sempre estamos dizendo, Jesus está aqui, Jesus está fazendo, Jesus está curando, está libertando, Jesus está salvando, Jesus está batizando com o Espírito Santo. Sempre Jesus está aparecendo como o autor de tudo isso, né? Porque ele é que veio executar a nossa salvação. Então o Espírito Santo sempre vai mostrar Jesus, vai indicar Jesus. Agora o problema é que para Jesus fazer a sua obra, ele vai usar homens. E aí a igreja é imatura, parecem criancinhas. Porque Jesus não pode usar ninguém que a igreja parece que está pensando que a pessoa está se exaltando, né? Que a pessoa está querendo aparecer. É uma coisa impressionante. Eu nem cobro nem um centavo para ninguém, para ir a lugar nenhum. Por isso mesmo que às vezes a pessoa pensa que está fazendo comércio das coisas de Deus, né? É impressionante a igreja hoje, né? Eles querem que a gente viva de vento, né? Não tenha nem o que sustento. É impressionante o tipo de igreja que nós temos hoje. Então a pregação do Evangelho é sempre mostrando, revelando Jesus Cristo, porque Ele que veio executar a obra de salvação. Tudo que fazemos, toda a nossa obra aqui praticada, olha só, é Jesus fazendo, é Jesus praticando. Jesus está vivo, Ele nunca parou de ensinar, de pregar, de curar todos. Não, Ele continua vivo. Agora Ele vai usar o quê? Um crente. Ele vai usar o Espírito Santo que está no crente para realizar a mesma obra, continuar fazendo a mesma coisa que Ele fazia. A obra de Deus não parou não, não vai parar não. Jesus continua fazendo a sua obra. Existem, olha, milhões e milhões de almas sendo salvas.
milhões e milhões de pessoas sendo curadas. Jesus continua fazendo uma obra maravilhosa. Agora ele vai usar homens. Creia nisso, receba isso, comece a fazer isso. Fale para Jesus: eu quero continuar a sua obra, eu quero ser instrumento seu para continuar a sua obra de ensino, de pregação, de cura a todos. Não tem como separar uma coisa da outra. Nós estamos vendo uma época que os líderes não têm amor nenhum, preferem deixar as pessoas doentes, muitas influenciadas por demônios, escravas de demônios. Por quê? Porque não querem deixar que o Espírito Santo use as pessoas para libertar essas pessoas, para curar essas pessoas. Falta amor, o amor ao dinheiro, cobrir o amor às pessoas. Temos que amar as pessoas. Deus ama todos, Deus quer o bem de todos. Deus quer a salvação de todos. Deus quer o bem-estar de todos também. Deus não quer ver ninguém doente, pobre, não quer ver ninguém sofrendo. Deus é Pai de amor, de misericórdia. Tópico 3, subtópico 3. A fé e a submissão do crente. O plano da redenção, embora concebido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Efésios 2:8. Não somos agentes da redenção, mas somos seus recipientes e participantes. 2 Coríntios 5:18. Maria, ao ouvir a mensagem do anjo sobre a concepção milagrosa, mesmo sem entender plenamente, submeteu-se com fé. Lucas 1:38. Sua resposta é um exemplo profundo da postura que todo crente deve assumir diante da obra trinitária, isto é, confiar com humildade e entrega total. Salmos 37:5. Assim como o Filho se submeteu ao Pai e foi ungido pelo Espírito, também o crente é chamado a se colocar nas mãos de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer o impossível. Lucas 1:37. A resposta que Ele espera de nós é fé. Hebreus 11:6. Arrependimento. Atos 17:30. E obediência. Tiago 1:22. Veja, Jesus executou o plano de salvação. O Pai planejou, Jesus executou, o Espírito Santo capacitou Jesus para realizar o plano, nos revela esse plano, né? Vem com a sua ação de convencimento do pecado, da justiça e do juízo, vem morar em nós, né? Trazendo a santificação, nos incluindo no corpo de Cristo. Então existe uma ação aí da Trindade. Agora, tem que haver uma resposta humana. Interessante, né? Jesus já executou a obra de salvação de todos os seres humanos. Todos são salvos? Não. Por quê? Porque ouvem, mas não querem. Deus não vai obrigar ninguém a querer. Então nós temos que pregar o evangelho a todos. Quem crê é salvo. Quem não crê é condenado. Então olha aí, entra a fé. Veja aí, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Olha aí. Quando é que nós estamos em Cristo? A partir de quando? A partir do momento que nós ouvimos o evangelho e cremos. Aí entra a fé. Se não tiver fé, não é salvo. Então a pessoa vai ouvir, ela vai decidir se quer ou não. Então ela vai ter uma fé para a sua salvação, ou ela não acredita e não é salvo. Efésios 2:8 diz, olha, pela graça, né? Graça é o quê? Jesus Cristo e a obra salvadora que Ele realizou. A obra salvífica. Essa é a graça de Deus. Então Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Ele realizou a salvação. Essa é a graça de Deus. Agora nós somos salvos por a graça mediante a fé. Se você ouvir a pregação desse evangelho e não crer, você não é salvo. Qualquer pessoa que ouvir e não crer, não é salvo. Porque não exerceu fé na obra que Jesus realizou. Assim como Maria, olha, se Maria não acredita naquilo que o anjo falou, ela não recebe, não aceita e Deus ia escolher outra mulher. Mas ela acreditou, ela teve fé que aquilo ali era de Deus e se submeteu. Assim também é a salvação. Ouvimos o evangelho e cremos, aí somos salvos. Então a obra de Deus em nós deve produzir fé, arrependimento e obediência. Conclusão da lição. Reiteramos que a redenção é uma obra trinitária que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas divinas. O Filho, embora sendo Deus, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. Ao contemplarmos essa harmonia divina, somos convidados a uma resposta de fé genuína em Cristo, submissão voluntária à vontade do Pai e obediência perseverante à direção do Espírito Santo em nosso viver diário. Então, vimos aí sobre o plano salvífico de Deus, né, o plano de redenção. Deus Pai
projetando, né? Aí, idealizando a salvação do ser humano. Jesus Cristo, o Verbo de Deus, trazendo ação, né? Trazendo aí a sua missão de vir à Terra e executar esse plano, nascendo aqui como homem, levando sobre ele nossos pecados, doença, enfermidade, maldição, juízo de Deus, morrendo em nosso lugar, ressuscitando. Então, Jesus executou o plano. Tudo com a ajuda do Espírito Santo, que vem nos revelando isso, que vem nos ajudando a compreender tudo isso, que vem nos estimulando a aceitarmos isso, crermos nisso e vivermos isso em nossa vida de salvos após ouvir o Evangelho e crer. Então, após ouvirmos e crermos, recebemos o Espírito Santo que vai nos ajudar nessa vida cristã a partir daí. Vamos orar agora. Se você crê nesta palavra, você abrindo o coração para Deus agora, você recebe a salvação, recebe o perdão dos seus pecados, o Espírito Santo vem morar em você. Vamos orar agora. Se você está doente ou está enfermo, creia que Jesus Cristo levou sobre ele nossos pecados, doença e enfermidade. E você agora é curado também. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, que estão se arrependendo, pedindo perdão agora. Ó Senhor, recebe-os por filhos, salva-os agora, perdoa todos os seus pecados. Em nome de Jesus, concede a eles o Espírito Santo agora. Glória a Deus. Ramach la cruz te fosse clamacharei. Creia, Jesus morreu naquela cruz por você, levando seus pecados, doença, enfermidade, maldição e juízo de Deus sobre ele. Em nome de Jesus, receba o perdão agora, receba o Espírito Santo. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, dê um like, se inscreva em nosso canal para nos ajudar a divulgar esse trabalho, passe o link desse vídeo para outros. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuitamente, entre em contato conosco, diga lá seu nome, a cidade que você mora e coloque lá a revista CPAD. Eu envio esse material para você toda semana gratuitamente. Se você deseja nos convidar para ministrar também, entre em contato conosco por esse mesmo número, por esse mesmo WhatsApp. Está aí, ó, DDD 99 e o telefone é 991520454. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas. O meu CPF 331957816020, que é meu Pix. Então envie qualquer quantia e nos ajude. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Esperamos ter ajudado os irmãos.